a partir de Mateus 5, versículo 15, Jesus diz: Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás no céu. Complementando assim o texto de que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra. E daí ele traz mais uma advertência. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus, ele nos diz que ele veio para cumprir a lei, para que nada vai mudar, nada vai cair até que a lei se cumpra. E a lei se cumpriu em Jesus. E daí ele está nos alertando que se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Como ele vai dar os exemplos daqui a pouco da lei. A partir desse momento ele começa a dar exemplos. Então o próximo que nós veremos será a respeito do homicídio. Então ele diz, a lei diz, não mate. A lei passada e agora a lei do Brasil, a lei do nosso governo, ela diz, olha, matar é crime, matar é errado. Então qualquer pessoa que não mata pode dizer, eu tenho uma vida justa, eu nunca matei, eu não mato, eu não sou contra a lei, eu não sou uma pessoa ruim. Pelas circunstâncias externas, das práticas que a gente toma em relação ao que a gente julga ser a lei, o correto da lei, eu posso dizer assim que eu não mato, eu não roubo, eu não pratico estelionato, logo, eu sou uma pessoa digna aos olhos da lei. Mas Jesus está dizendo que se a gente quer entrar no céu, a nossa justiça, ou o que a gente chama de justiça, tem que ser muito superior aos fariseus, que no caso são os mestres da lei, ou a que qualquer pessoa julga como lei comum. Por quê? Porque eu posso ser a pessoa mais perversa do mundo no coração e ainda assim não quebrar a lei. Eu posso ser uma pessoa que discrimina no coração, uma pessoa extremamente avarenta, vaidosa, egoísta, uma pessoa que às vezes dá asco de estar perto das outras pessoas, mas ainda assim não matar, ainda assim não roubar. Entende? E assim, que diferença tenho eu? Será que sou eu que faço a diferença no mundo? Será que é esse tipo de pessoa que dá o gosto ao sal da terra? Então, Jesus vai dar o exemplo que a gente vai trazer também na leitura da palavra, que é, os antepassados diziam não mate. E se você não matar, você está cumprindo a lei. Mas você numa discussão, muitas vezes pode dizer, quem você pensa que é? Você não é nada. E nisso fazer o seu irmão chorar. Destratar um funcionário, humilhar uma pessoa, você não está matando, literalmente, na letra fria da palavra, mas no coração você está matando ela. Então, quando você diz com raiva, olha, você não é nada, você é um tolo, você é um idiota, o proferir disso saindo do seu coração, a maldade já está em você. Jesus diz que isso já faz de você um assassino em potencial. Então, se você diz, eu estou cumprindo a lei porque eu não mato, que diferença você tem de qualquer cidadão comum? É isso que te faz ser cristão? É isso que te faz ter Jesus na sua vida?
Então ele está dizendo, a nossa justiça ela tem que ser muito mais superior. Porque o cumprimento da lei de não mate, ele não pode ser na letra fria e literal. Ele tem que ser desde o meu coração. O meu coração não pode matar ninguém. E a partir disso eu começo a entender que para eu ter uma justiça maior do que aqueles que estão no templo praticam, ou do que aqueles que são juízes praticam, eu tenho que antes amar as pessoas, né? Que foi o que Cristo propôs. Então, em mim, eu estando em Jesus, eu não almejo a condenação de ninguém. Eu não humilho ninguém. Eu não submeto ao outro ao meu egoísmo. E aí, posteriormente, Jesus vai trazer na palavra todas as reflexões acerca do adultério, do homicídio, que são as coisas mais escancaradas, mais expostas, mas que muitas vezes no meu dia a dia pode estar quando eu furo uma fila, porque quando eu furo a fila eu penso assim, eu não vou esperar igual as outras pessoas, né? Tá, em quando eu não quero ajudar de repente meus pais nas tarefas de casa, tá, em quando uma mãe ordena um filho vai estudar e o filho prefere ficar no videogame, né? Esse é um tipo de egoísmo que ainda em vida, se ele perde os pais, ele vai dizer, poxa, eu deveria ter ouvido meu pai e minha mãe, deveria ter aproveitado mais a companhia deles. Mas Jesus está falando de uma coisa muito mais séria, de um egoísmo que a gente colhe na vida posterior, que é, não adianta você dizer-se justo por cumprir o básico da letra fria da lei, né? Eu não matei, eu não roubei, não sou um bandido, mas no seu coração sou uma pessoa perversa, que está nas redes sociais brigando, que briga por causa de político. Então eu, me julgando justo e cumpridor da lei, posso cometer qualquer tipo de atrocidade, desde que seja dentro da lei. E Jesus disse que essa nossa justiça, a nível do céu, da entrada no céu, ela não serve. Eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão nos reinos dos céus. E ele vai começar a nos dar vários exemplos dessas aplicações. Mas desde já eu já adianto que uma vez que a gente tem Jesus no nosso coração, Jesus sendo o Filho de Deus, amor, trazendo em nós o Espírito Santo, a renovação em que eu morro para o mundo e começo a viver para a vida eterna com o amor ao próximo, o que é o cumprimento da lei em mim? É eu ser como Jesus é. Amor. Quando trouxeram a mulher adúltera, né, para Jesus, julgando apedrejá-la, disseram assim a Jesus, esta mulher descumpriu a lei. Ela foi pega em adultério, né? E a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Veja, os religiosos, eles não estavam pedindo algo fora da lei, por mais absurdo que seja pra gente hoje. Eles, no apedrejamento, o apedrejamento era algo da lei. Eles estavam numa disputa ali com Jesus, testando ele em relação assim, ok, o Senhor é o Senhor do amor, né? É do perdão, é do cuidado. Olha aqui, a lei diz que a gente tem que apedrejar. E aí? A gente cumpre a lei ou não? E Jesus diz ali, na medida de justiça, pois bem, qualquer um de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, que se em vocês não existe pecado, que a lei se cumpra. Cumpra a lei. E ali dos mais velhos os mais novos, dos mais velhos, né, onde há sabedoria, a consciência grita, eu já pequei. Eu já estive no lugar dessa mulher. Eu antes sou pecador. E aí depois eles foram se retirando, envergonhados. E aí depois o único que não tinha pecado, que era o único que poderia apedrejar, que era Jesus, disse a ela, eu não te julgo. Né? Vá e não peques mais. Ou seja, na medida que você recebe graça e misericórdia, entenda na medida o que é o egoísmo, né? A relação do adultério, que é priorizei um prazer instantâneo, desprezando a pessoa em relação à qual eu devia ser fiel. Um ato de egoísmo. Na mais pura instância, por assim dizer. Então reflita o seu egoísmo, entenda onde na tua vida, aí falando contigo que assiste o vídeo, onde de repente tem aplicativos circunstanciais de egoísmo na sua vida que podem ser consertados. Porque na cruz, Jesus já nos perdoou, ele trouxe a graça a nós.
E agora ele nos permite refletir como aquela mulher que ia ser apedrejada, ele chega pra gente e diz: eu não te apedrejo, eu perdoo você. Agora vá e não peques mais. Então, na nossa vida, quais são os egoísmos que a gente pratica que tem que deixar de praticar? Quais são essas medidas de autojustificação que a gente tem de dizer: eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa direita, mas estamos no dia a dia virando os olhos para quem precisa de ajuda, brigando na família por causa de política, por causa de dinheiro, e em nome desses nossos valores mundanos, dinheiro, favorecimento, primeiros lugares, quem é que a gente está desprezando no caminho? É algo a se pensar em relação à nossa justiça. Se a nossa medida de ser justo ou de ser bons no coração é tão justa assim.